Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live da Inadequada. Hoje a gente tem... Oi, oi. Oi, Flá, você já tá aí? Flá F. Almeida. Não, Flá F. Almeida, olá. Tem a Pousada, Mar do Luar. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Galeria O Quarto tá aqui com a gente também. Olha, quanta honra. Eu estou muito feliz da arquitetura. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Estou muito feliz com essa conversa com a Flávia, diretamente de Portugal. E para quem nunca entrou aqui, e, enfim, não acompanha a gente, a Inadequada é uma rede de educação, né, que quer promover o feminismo, integrar homens, mulheres, todas as pessoas, para que a gente possa falar mais sobre isso, mudar padrões de comportamento, empoderar cada vez mais mulheres, né, a serem de fato protagonistas aí das suas histórias, né. Eu estou muito feliz e muito honrada com a participação da Flá. Vamos ver se ela entra por aqui. Eu vou ver. Peraí, deixa eu mandar aqui. Acho que ela ainda não entrou, ela deve estar entrando. A Karina, a Beatriz, sejam bem-vindas. E essa live, na verdade, foi criada, né, muito para a gente conversar sobre todo esse cenário da pandemia, do distanciamento social, para que a gente pudesse, entre nós mulheres e também com a participação dos homens, né, de todas as pessoas, compartilhar o que a gente vem sentindo nesse momento, né? A gente foi todos de alguma forma deslocados para dentro do espaço doméstico e a gente teve que, ou estamos no processo de reinvenção aí de muitas coisas, né? Ó, a Flá entrou. Deixa eu chamá-la aqui então para a gente começar. E então é isso. A Flávia, a gente se conhece há pouco tempo, mas a gente já teve uma ligação forte aí. Oi! Tudo bem? Ai, gente, eu acho tão bonito isso, a gente poder falar com uma pessoa que está do outro lado. Pois é, Tudo. é estranho ao mesmo tempo, não é? Muito. Ao mesmo tempo que é incrível, é estranho, né? É, total. Flá, eu quero muito te agradecer, porque eu sei que aí em Portugal são o quê? São 10 da noite? São, mas é cedo. É cedo, né? Ainda é cedo. E agradecer a sua presença aqui, eu estou muito feliz, eu estou muito honrada, porque você é a primeira mulher convidada para falar sobre todo esse cenário, contexto, e, enfim, internacionalmente, né? Então é legal que a gente pode trocar, enfim, muitos aprendizados, eu acho que muito conhecimento aí, e contribuir umas com as outras, né? E todo mundo que está aqui também, né? Acho que tá aqui de alguma forma porque ficou curiosa para saber sobre essa conversa. Você é uma mulher que, assim que eu te conheci, já foi sei lá, foi uma energia que aconteceu assim que, sei lá, não acontece com todo mundo, né? Hum, E eu fiquei super sensibilizada, porque você é uma mulher incrível, de um currículo incrível, a Flávia é artista visual, mas ela é doutora deixa eu pegar aqui seu currículo maravilhoso, doutora em poética visual e processo de criação pela Unicamp, e enfim, ela tem um trabalho fantástico, eu vou deixar depois o site, tudo certinho. Eu conheço pouco do seu trabalho presencialmente, né, que a gente se conhece há pouco sim. tempo, mas eu já senti toda a sua sensibilidade e todo o seu, enfim, a sua trajetória aí dentro da arte, né? Uhum. Então eu queria te agradecer as pessoas que estão aqui e a gente bater um papo sobre esse cenário mesmo, né? E sobre como você, como artista, e você voltou a Portugal no começo do ano, a gente chegou a se ver e a se falar, e a gente nem sabia que tudo isso ia acontecer e os planos talvez mudaram, talvez tiveram que se Sim. readaptar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então eu queria te Aham. agradecer muito.
Eu é que te agradeço, Milena. Para mim é uma honra estar aqui a participar contigo, e a falar contigo, não é? Porque temos vindo a falar por escrito, Sim, mas assim em voz ainda não tínhamos feito desde que vim para Portugal, não é? Em fevereiro. sim, E então também é uma oportunidade para falarmos as duas, o que é ótimo. Quer dizer, tínhamos falado uma vez lá atrás por causa do projeto de mestrado, não é? Mas sim. também foi uma coisa muito focada no trabalho e acho que depois podemos falar de uma forma mais livre, não é? Destes temas que estão a afetar toda a gente, não é? Sim. E por isso, para mim, eu é que te agradeço. Maravilhosa. Eu que agradeço. E a Flávia ainda é a minha mentora aí do projeto de mestrado, ela que tem me Oh, ajudado também. Eu sim, sou super grata e estou muito feliz de você estar aqui, porque eu sei que também é um horário que é cedo aí, mas é tarde, já são 10 da noite. Na verdade, de uma forma voluntária você está aqui, todas as mulheres que estão passando por aqui. Então, eu agradeço muito, assim, a sua confiança e o seu aceite de se identificar também com o projeto, né, de alguma forma. claro, sim. Ó, eu queria primeiro, assim, para abrir, te perguntar bem pontualmente mesmo, e a gente meio que fez um roteiro aqui, mas eu vou fugir também do roteiro, a gente vai se sentindo. Tá É, bom. eu acho que, assim, a minha pergunta é, como que você tem, que efeitos, sei lá, o que que você tem passado, na verdade, nesse período que você foi para Portugal, foi em fevereiro, acho que foi um pouquinho antes do meu aniversário, não lembro direito, começo de fevereiro, Foi no início, sim. foi no início, né? Hum. E a gente ainda não sabia desse cenário todo da pandemia e tudo mais. E aí, quando tudo isso aconteceu, o que mudou? Como é que você está se sentindo, enfim, diante de todo esse contexto? Já faz fevereiro, março, abril, maio, fazem 4 meses, né? Que, enfim, tudo mudou nas nossas vidas. Como é que você está se sentindo aí? Como é que tem sido a sua vida? Olha, há duas coisas que podem determinar o que eu sinto, o que eu estou a sentir aqui. Uma é a quarentena, que é inevitável porque, não é? De repente estamos a viver de uma forma completamente diferente, não é? E outra tem a ver com a minha vinda temporária a Portugal e estar na minha cidade onde nasci também, que já não estava há muito tempo porque saí daqui quando fui fazer faculdades no Porto, então nunca mais regressei, a não ser para visitar a minha família, mas morar mesmo nesta cidade já não estava há muito tempo. Portanto, há duas coisas, duas questões que estão aqui a influenciar o meu estado de espírito. Uma delas, claro, a quarentena, e a outra tem que ver com a minha volta temporária à cidade dos meus pais. E, bom, eu tenho me adaptado, tem sido um pouco estranho, claro, como para toda a gente. Tem sido difícil, não tem sido muito simples viver estes dias, porque temos que nos habituar a novos hábitos, não é? A novas tarefas. No meu caso, também tenho que me habituar a estar com novas pessoas, porque apesar de ser a minha família, não eram pessoas com as quais eu estivesse todos os dias, Sim. por isso há uma adaptação também a esse nível. Mas também, por outro lado, e agora falando mais no meu trabalho, da minha condição como artista, também acho que não tem havido uma grande diferença nesse aspecto, porque eu já passava muito tempo em casa, não é? O trabalho de artista é um trabalho de isolamento social, ou pelo menos na maior parte dos casos, e por isso essa realidade já nos é muito familiar. Estar a trabalhar em casa e esse trabalho se misturar também com a vida doméstica. Portanto, isso não foi um choque, isso já é uma coisa com a qual eu já tenho vivenciado, contactado há muito tempo. Portanto, as mudanças que eu tenho sentido em mim são talvez a mais em nível emocional e menos a laboral.
Bacana. Ou seja, né, esse ambiente doméstico ou esse isolamento do qual todos nós fomos, né, obrigatoriamente colocados por Sim, conta de toda essa pandemia, não traz os desafios, mas os desafios passam pelas questões mais emocionais e é, relacionais de alguma forma, porque voltou para a casa dos seus pais, né, temporariamente, enfim, isso também mexe, traz várias sensações e claro. sentimentos, né? É. Mas essa prática artística do seu trabalho, da sua vida, da sua rotina, já já tem uma rotina que faz parte, está dentro de um ambiente mais Sim, integrado mesmo, né? A casa e o sim. trabalho, né? É Sim, bacana claro isso. que é bacana, mas isso não significa que seja uma situação confortável, porque o facto de já estarmos habituados a trabalhar numa espécie de abrigo, não é? Num isolamento social, isso nós estamos numa situação distinta, porque sabemos que não podemos não podemos sair ou não podemos estar com as pessoas que queremos. Por isso, ou seja, não sendo uma situação normal, apesar de eu estar habituada a trabalhar em casa, isso não faz isso uma situação totalmente confortável. Claro que há momentos de algum desconforto, alguma ansiedade, também porque não sei muito bem, em termos de trabalho, como é que será daqui a uns meses, enfim, projetos que foram adiados. Mas eu acho que, e falando também com outras pessoas que são artistas, eu acho que essa é a realidade assim comum, que é não houve assim uma mudança drástica assim no modus operandi do artista, porque ele já está habituado a trabalhar nesse recluso, mas é são mais mudanças a outros níveis, assim, mais se calhar a nível prático, e também, como tu disseste, relacionais, emocionais, ou seja, relativas ao estar com as pessoas, enfim, é mais esse aspecto. Sim. E acho que aproveitando o que você falou agora, né, você está em contato, e sim, porque também é o seu trabalho com outros artistas, em conversa, né, acho que surge uma imensidão aí de incertezas para todos nós, e para todas nós, né, e eu acho que essas incertezas, como não dá para a gente afirmar nada, nem pré-pandemia, nem pós-pandemia, porque a gente não sabe, mas as coisas mudaram completamente, né? Assim, eu acho que repensar, e aí eu queria te fazer essa pergunta, repensar a sua prática artística ou o seu trabalho, você tem pensado nisso? Assim, porque, por exemplo, do lado de cá, eu também tenho um trabalho já também home office, já venho trabalhando nesse espaço casa, escritório. Eu não sou artista, né? Eu brinco que eu sou atriz, a tristeza da família. É, piadinha boba, né? Mas é um pouco esse lugar de entender que o meu lugar e esse estilo de vida também é um estilo que eu fui criando e me posicionando ao longo do tempo, porque estar no espaço mais conectado com a minha vida me gera mais qualidade de vida, me gera, enfim, poder ter esse isolamento e poder pensar, poder escrever, poder, eu acho que ter práticas de autocuidado muito mais integradas, né? Uhum. É claro que quando a gente fala de um centro como São Paulo, isso é um grande desafio, porque as pessoas elas acham talvez um absurdo isso, ou é para poucas pessoas. Eu acho que é um privilégio poder levar talvez uma vida assim. Sim. Mas acho que o grande ponto aí, a minha pergunta para você é de que formas você tem pensado, porque eu vejo a arte como a educação, como outras talvez áreas aí na nossa humanidade, como formas importantes de mudança de comportamento, de quebras de padrões. E quando a gente fala de feminismo, quando a gente fala de educação ou de novos comportamentos mesmo, porque a gente estava indo para um lugar como sociedade muito louco, né? Tava tudo muito acelerado demais. E a Sim. gente vê o quanto a gente é vulnerável, né? Entendendo que um vírus como esse abalou todo mundo, né? Não é um país ou outro, né?
E aí, falando da arte nesse sentido, como que você, como que você tem projetado isso? O que você tem pensado com as suas práticas? Porque eu sei que a sua prática, aí para quem não conhece a Flávia, ela tem um trabalho muito focado em têxteis, em fotografia, em cerâmica, e tem um contato aí com esse fazer mais manual, artístico manual. E isso para mim, assim, aí é uma opinião minha, é incrível, né? Porque eu acho que a gente tem, em algum momento da nossa existência, a gente talvez foi perdendo esse contato do fazer manual, né? E aí Uhum. agora, diante desse cenário, como que você tem, o que que você tem pensado? Como é que esses processos criativos seus estão acontecendo, ou não estão acontecendo de uma outra forma? Sim. Ahm, eu acho que, do ponto de vista do meu caso particular, eu, por enquanto, a minha prática artística não se tem alterado muito com esta questão da pandemia. Porque eu acho que isto é muito recente. Não é? Isto acabou de acontecer em janeiro, fevereiro, não é? E por isso eu acho que na minha prática ela não tem sofrido, pelo menos de uma forma consciente, não tem sofrido alterações em função da situação que estamos a presenciar. Talvez mais na frente eu consiga entender algumas mudanças com algum distanciamento. Eu hoje não consigo, porque eu acho que não sei se é por um processo de negação, talvez possa ser um processo de negação, mas eu tento, enfim, continuar as minhas práticas normais, os meus objetivos de trabalho, não só pessoais, mesmo estando dentro de casa, e isso talvez me afaste um pouco do que está a acontecer realmente no mundo, não é? Mas eu, sinceramente, e assim, falando de uma forma mais abrangente e menos no meu caso particular, Milena, eu não acredito muito também que esta pandemia traga muitas mudanças no pensamento artístico. Estou a falar assim mais em produção dos artistas. Eu acho, não sei, vai depender um pouco do tempo que essa pandemia demorar, não é? Se ela se resolver ainda este ano, não acredito mesmo que isto traga qualquer tipo de mudança no pensamento artístico. Se ela se Ok. prolongar, não sei, esta é a minha opinião, se ela se prolongar mais tempo, talvez sim. E mesmo em termos até, falando no campo artístico, em termos de circulação do trabalho, apresentação do trabalho, até o mercado da arte, eu não acho também que ele se vá alterar, a não ser que a pandemia se instale por muito tempo. Tá. Acho que estamos um pouco em pânico a tentar resolver coisas no dia a dia, ok? É normal. Estamos a tentar sobreviver e temos visto isso, temos visto estratégias de atuação de instituições artísticas, do mercado da arte, modos de medidas de sobrevivência, mas eu Sim. não acredito que isso trará alguma mudança do modo como o mercado ou a circulação da obra atua. Acho que não vai mudar muito. Tá. Então, porque eu acho que estes processos demoram bastante tempo Sim. a serem incorporados, estas mudanças. E eu acho que nós estamos neste momento um pouco a tentar apagar fogos, a tentar manter coisas que tínhamos, não é? Estamos com medo, estamos com muito apego às coisas que temos. Mas não acredito que isso nos traga assim grandes mudanças. Na minha prática também não. Eu já tinha, como tu disseste, um trabalho muito, podemos dizer, doméstico, não é? Porque é sempre numa escala da mão, é uma coisa, são trabalhos que normalmente são produzidos por mim, e por isso não dependo de terceiros, ou seja, são coisas que podem ser fabricadas em casa, portanto, nesse aspecto eu também não acho que tenha havido ou esteja a haver uma grande transformação. Tá. Não, legal você estar falando disso, né? Porque, por exemplo, talvez no meu pouco conhecimento, né, desse circular da arte, porque
tem um espaço aí que a arte se encontra, né? Ou sei lá, são em galerias, são em espaços culturais, e a gente então, sim, a gente está em isolamento, né? Pelo menos por enquanto, em alguns países, acho que aí em Portugal a situação está muito mais controlada, né, obviamente, do que aqui no Brasil. Mas de qualquer forma, a volta das pessoas no circular desses espaços, nessas relações com a arte de uma forma mais próxima, ela ainda está em distanciamento, né? E aí eu acho que aí é mais uma pergunta para você. Você disse que que não sente esse impacto, eu acho que não vai mudar muito com relação a esse cenário, porque eu até concordo com você quando você diz, para de fato haver uma mudança de comportamento leva um tempo, né? Não é em 4 meses que a gente vai voltar para a rua e, sei lá, agir totalmente diferente do que a gente agia, né? É claro que tem algumas práticas, principalmente de higiene, até talvez sociais, a gente vai ter que incorporar nas nossas vidas, mas você acha que a arte, nesse sentido, ela pode sofrer algum tipo de impacto, no sentido que a gente ainda talvez não possa voltar nessa mesma circulação onde estão as obras, onde estão os artistas, de uma forma presencial, talvez tão mais rápida, né? Talvez isso seja meio que gradual, assim. Você acha que vai ter algum tipo de impacto, até com relação à própria valorização do fazer artístico, né? Sim, quer dizer, eu acho que pode haver uma mudança, pode haver um impacto real, se realmente esta pandemia se prolongar por muito tempo, não é? Pronto, eu também não consigo sinalizar assim um mês, já a partir do mês X, se for do mês X vai estar tudo bem. Também não sei muito bem, até porque o tempo é relativo, é subjetivo, não é? O tempo que é para ti não é o mesmo. A noção de tempo que é para ti não é a mesma que é para mim, não é? Sim. Mas se for se a pandemia se resolver em breve, dentro de meses, não acho mesmo que haja uma alteração significativa ou estrutural naquilo que é o fazer e o apresentar da arte. Agora, se a pandemia se prolongar e isso implicar uma série de mudanças a esse nível, eu não sei muito bem como é que isso vai ser praticado e absorvido por nós. Certamente não será nem praticado nem absorvido da mesma forma que é hoje. Vai ter que haver uma mudança, vai ter que haver várias mudanças a vários níveis, nomeadamente do entendimento do que é um projeto artístico. Isso tem que mudar. Porque o simples facto de nós não podermos contactar com um produto artístico, seja ele de artes visuais ou até de outra área, teatro, música, o simples facto de não podermos contactar com aquele produto, isso faz com que, isso obriga-nos a estar num outro lugar de entendimento desse produto, não é? Obriga-nos a criar outro tipo de ferramentas para entendê-lo, para absorvê-lo, não é? São muitas questões, né, Flá? É meia curiosidade, assim, porque eu sou pouco inserida no mercado da arte. Aliás, eu nem poderia estar fazendo essa entrevista com você, porque eu não sou a melhor pessoa. Claro que podias e Mas não, assim, eu sou super curiosa, porque eu, assim, pelo meu pouco entendimento da arte, eu entendo a arte como a educação. A arte ela é uma expressão, né, ela faz parte de todo um contexto cultural e olhando para tudo isso que está acontecendo, meio que a gente, eu não sei, talvez o contexto do Brasil, né, aí trazendo um pouco a realidade, assim, aqui a gente tem questões ainda estruturais, você viveu muito tempo aqui, você sabe bem, enfim, a gente tem vários dilemas acontecendo dependendo da classe que você se encontra. Então a gente está falando que muitas pessoas aqui no Brasil, elas estão muito mais focadas e preocupadas em sobreviver de fato o que comer e como vai pagar suas contas, né? Porque foi assim, tá mexendo com toda essa estrutura. Acho que tá vindo mais problemas cada vez mais sociais do que a gente sempre teve, e agora isso ficou, né, em destaque. Exponenciado, claro. E aí, quando a gente fala de arte nesse contexto, aí, assim, arrisco a dizer, né, o que faz de fato, né? A gente não vive só
né, a gente vive de... Tem uma música do Titãs que eles falam muito isso, né? A gente... é, ah, é, eu esqueci, mas eles falam algo do tipo, a gente vive de diversão, arte, não só de pão. Então, a gente precisa sim, né, olhar para esse lado, mas a gente tem que continuar fazendo arte, a gente tem que se divertir, a gente precisa olhar para esse contexto, porque, né, Claro. tem uma conexão aí do indivíduo, né, nesse contexto também. Aí, olhando falando disso tudo assim, o que que você... deixa eu ver aqui o que eu vou te perguntar. Você acha, por exemplo, que de alguma forma, esse trabalho de fazer com as mãos, a arte de fazer com as mãos, pode ser ensinada, ou pode ser, de repente, o futuro dessa arte, né? Ou desse resgate do fazer com as mãos, né? Principalmente quando a gente fala das mulheres, aí eu falo das mulheres da nossa geração, talvez, me arrisco a dizer. Milena, eu não sei fazer nada com as mãos. Eu não sei costurar, eu não sei... Eu até te falei, Flá, quero aprender a fazer cerâmica. Então, eu acho que eu tenho um processo aí que nem todos nós, nem todas nós sabemos, mas de alguma forma a gente também foi perdendo essa conexão com fazer com as mãos, né? E Sim. talvez isso seja um resgate num tempo como esse, onde a gente está olhando para o nosso ambiente e fazendo com o que a gente tem disponível, né? Então, não sei, talvez tenha um lugar aí importante até do seu fazer, porque o seu fazer esse, né? É o que você estuda, é o que você defende, é o seu processo, né? Sim. Com certeza eu concordo contigo. Eu acho que pode ser pelo menos pode ser acho que é um momento que poderá motivar-nos a pensar sobre esse lugar do fazer e, no fundo, esse lugar do fazer está associado à presença corporal, não é? Sim. Porque quando nós falamos de um fazer manual, implica a presença de um corpo, não é? Portanto, é reivindicar um pouco a presença do eu. E talvez este momento de pandemia, sim, possa ser, de facto, concordo contigo, um momento de repensar sobre esse lugar do nosso corpo, do nosso eu. Na minha tese eu falei bastante sobre essa questão, não é? Sobre de que forma é que o nosso corpo, ele também é promovedor de conhecimento. Ele próprio cria conhecimento, não é? O conhecimento não é só intelectualizado, ele também é produzido corporalmente. Daí, enfim, a maior parte das atividades enfim, em idades infantis, não é? No pré-escolar, serem implementadas uma série de atividades que motivem exatamente a expressão motora, porque isso produz conhecimento, não é? É uma forma de assimilar conhecimento tão ou mais forte que a intelectualizada. Sim. E realmente nós somos seres corporais, não é? E é muito importante a exigência, a presença do toque. Eu pensei agora eu nessa tese eu entrevistei uma série de artistas, enfim, que estão ativos na sua produção e cujo trabalho ele está muito direcionado para as práticas manuais tradicionais. E uma das perguntas que eu colocava era exatamente um pouco como tu estás relacionado com a tua questão, que é porque é que esses artistas queriam trabalhar dessa forma, quando há milhentas formas de trabalhar. E uma parte deles falava sobre essa presença, sobre essa necessidade de presença, não é? Do corpo. Então, eu acho que é um pouco reclamar a nossa autoria, não é? A nossa voz nesses fazeres manuais. No fundo, é o momento que podemos estar connosco mesmos, não é? Conhecermos-nos, não é? Sim, tem um contato, né? Tem um autoconhecimento, um autodesenvolvimento aí, né? Exato, A partir exato. do corpo, a partir desse fazer manual, né? Exato, exato. E a sociedade onde nós nos inserimos, não é? Capitalista, não é?
ela tende sempre a tornar a coisa fora de nós, não é? Ou seja, as coisas acontecem fora da nossa existência, não é? É sempre uma coisa para fora. E eu acho que esse fazer manual, ele ajuda-nos a olhar para dentro, não é? E a conhecermos-nos. Por isso, sim, eu acho que este momento de pandemia pode ser uma forma também disso ser potencializado, né? De ser exercitado nas nossas casas, sim. E esse fazer manual não é só, estás a dizer que tu não sabes fazer nada. Esse fazer manual não é necessariamente trabalhar com cerâmica, é simplesmente, sei lá, abraçares alguém, Sim. não é? Não tem que ver necessariamente com um saber técnico de alguma área específica. Esse fazer manual é exercitares o teu corpo, não é? Seja. Talvez a habilidade criativa, você fala muito isso no seu trabalho, eu acho super, daí eu fui te estudar, e que eu acho que por isso que a gente também teve essa conexão bem próxima, assim, porque tem um resgate dessa intuição, dessa criação, desse poder criativo, e que de alguma forma é inerente a todos nós, mas talvez aí puxando mais para essa questão do feminismo e desse ser feminino, né? Tem essa intuição aí que eu acho que tem a ver com isso que você está dizendo agora, né? O quanto esse exercício do fazer, ele não necessariamente tem que ser técnico, né? Mas ele pode vir a ser técnico, né? E aí, a partir desse contato com a intuição, né? Você fala muito desse resgate dessa intuição criativa e acho que tem também, tem isso porque você faz o contraponto, como você mesma acabou de dizer, com relação a essa indústria, né? Essa indústria, né? Você até coloca a indústria ou esse consumo de massa, né? Porque tem um contraponto aí, né? Enquanto o capitalismo, de alguma forma, coloca a gente para fora, é um retorno, de fato, para a gente entender que tipo de intuição é essa, que tipo de processo criativo cada um de nós tem, né? Exato, exato. Sim, é um encontro contigo mesmo. Isso pode, e nesse encontro podem crescer coisas incríveis, não é? De autoconhecimento, não só, mas também coisas para fora, dar as coisas ao mundo, não é? E isso é uma descoberta muito boa, não é? Não estares também no modo robô o tempo todo e portanto, nesse exercício de encontro contigo mesmo, que eu acho que fazer manual potencializa muito, eu acho que novas formas de conhecimento podem ser geradas, novas linguagens, novos eus. Eu acho é que muitas vezes não temos essa oportunidade desse encontro ou não queremos também. Acho que também é um processo um pouco doloroso, esse encontro contigo mesma. Mas eu acho que é um exercício necessário e muito frutífero. Sim. Ou talvez, eu acho que tem esses fatores também, mas acho que talvez tenha um fator maior aí que nos rodeia também, aí falando talvez de uma realidade mais Brasil, assim, e corrija se eu estiver enganada, porque enfim, você já tem longa experiência aqui no Brasil também, mas eu acho que a gente está sendo levado para acreditar que a arte, né, que esse contato com a expressão, ela não é relevante, né? Então, as políticas públicas atuais, eu estou generalizando, falando, né, do nosso cenário político, mas tende a deslocar de fato, tipo, olha, isso não é importante, né? A gente a gente quer que todo mundo pense igual, que todo mundo age igual, e na verdade isso é uma reprodução do que a gente já viveu historicamente, do que a gente vem repetindo, né, e reproduzindo. E aí o que você está dizendo é um contraponto totalmente, o contrário disso, né? Tipo, olha, vamos entender quem somos nós, o que eu posso devolver para o mundo, como que eu posso tirar dessa minha intuição, porque todos nós temos, né, esses processos criativos, ouvir de fato não sei se é um lado, mas essa integralidade do que é ser humano, né? Sim, porque esse lado que estás a fazer um contraponto, esse lado é a lógica da produtividade, não é? Da quantificação, da lógica de mercado,
Não é nada, ou seja, é numa lógica de que o lado que eu estou se calhar a propor não traz um retorno imediato financeiro. Não é? Estás a ouvir-me? Tô Ai, sim, tô sim. é que isto parou. Claro que eu estou a usar isto na minha prática artística, mas falando assim numa esfera, num ponto de vista mais global, esse modo de atuação não é um modo de atuação produtivo e que dê, e que é isso, não tem propriamente uma consequência direta no tipo de sociedade que construímos. Pronto, tem se calhar uma consequência direta local ao teu redor, talvez com as pessoas que tu conheces, mas não tem um impacto grande. E nesse sentido não é produtivo e é desnecessário. Por É, isso é um pouco complicado trabalhar nessa lógica. São Paulo, eu acho que São Paulo, pronto, também não sou paulista, mas conheço super bem a realidade, claro, e considero-me daí também. sim. Mas eu acho que São Paulo, apesar de ter essa lógica estar muito instituída na área empresarial, por exemplo, não é? Que é muito forte em São Paulo, apesar de estar muito instituído, eu acho que ele também tem um lado muito informal e do saber fazer pela experiência e da informalidade, da espontaneidade, não é? Esse saber informal é muito presente na sociedade brasileira e eu acho que isso é incrível. Como é que ela sobrevive num contexto em que esse modo de atuar que tu falas, da produtividade, ele está tão enraizado. Essa dualidade é que eu acho incrível lá em São Paulo, na realidade paulistana e, e, quer dizer, e acho que também só existe, as coisas também só existem dicotomicamente porque, porque alguma delas ela tem mais expressão, não é? Ou seja, ela se calhar se nós trabalhássemos todos de uma forma mais local, não haveria se calhar tanta expressividade, tanta força ou tanta necessidade ou tanta expressão nesse tipo de atuação, porque não haveria o contraposto, não é? Sim, é interessante você estar falando. Ó, o Cláudio colocou aqui, por que não financeiro? O Cláudio entrou, acho que ele. O Cláudio é da Barra Fundotoral, ele tem um projeto que se chama Barra Fundotoral e vem de um caminho também da arte, enfim, aqui em São Paulo, Ok. e que ele defende exatamente isso, né? Como que a gente vai agir mais localmente para colocar de fato esses artistas, designers, pessoas que estão ligadas à arte de uma forma geral, né? E aí geral no sentido das suas expressões, a fazer de fato ou mostrar os seus fazeres, né? E não tem, talvez entrar numa lógica produtiva que o mercado pede ou que esse Máximo. sistema, né, corporativo que a gente tente, que de alguma forma todos nós estamos inseridos aqui, né? Então, claro, precisa, na verdade, ter esse contraponto do dinheiro ou ser financeiramente viável, mas o processo ele tem que respeitar, acho que ele tem que respeitar essas questões, né, da intuição, desse resgate mesmo, né? E não ser Uhum. e não ser, tudo bem, também tem, né? A gente tem a arte acontecendo também por Uhum. outro viés, né? Talvez muito mais de produção, dessa produção de produtividade, tem que ser, ou de uma Sim. produção espontânea, né? Aí aqui, Uhum. de produção espontânea, cada um no seu tempo. Sim, que eu acho que é isso que a Flávia tá colocando aqui pra gente também, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Bom, você já respondeu que você acha que a gente não vai mudar. Eu fiz essa pergunta para a Carola, que foi a mulher da segunda-feira, da sexta-feira, Ah, sim. e, e eu quero te fazer essa mesma pergunta. Você acredita que, como humanidade, a gente está evoluindo em alguns aspectos, assim, falando da arte,
como uma ferramenta, um instrumento desse olhar, desse cuidado com o indivíduo, dessa expressão? Você acha que a gente pode, pode sair desse contexto um pouco mais evoluído como seres humanos, assim? Por conta da pandemia? É. Olha, é um O pouco aquilo que Thiago, o Thiago, o Thiago acabou de entrar e falou, com esse governo não, adoro, começou ah, agora a discussão política, vamos. Mas vai, claro, Flá, não desculpa. pensar, não. O Sim. Brasil tem que viver uma revolução completa, senão vai ser um desastre, não é? Mas é assim, era como eu estava a dizer, eu acho que haverá uma mudança se de facto esta situação se prolongar por muito tempo e nós vamos ser obrigados a transformar, a transformarmos-nos, não é? Porque não vamos ter alternativa. Uh, mas eu não sei até que ponto é que essa mudança vai ser estrutural, sabes? Ela não sei, talvez ela aconteça de uma forma muito superficial, depende muito dos contextos também. Porque quando tu dizes que vai haver uma mudança, a que nível? É valores? Eu acho que sim, em valores, em como a gente vai seguir, aí falando, trazendo um pouco também para as questões do feminismo, né, da mulher para dentro dessas estruturas, pensando, e eu acho que pensando o pensamento artístico, participando da cena política, enfim, na educação, na arte, na cultura, e aí trazendo para essas mudanças mais estruturais mesmo. Será que a gente consegue sair daí? Sair desse cenário um pouco mais humanos ou um pouco mais resilientes, a gente está tendo que, né, tá tendo que lidar com Sim, isso, mas eu acho que mais humanos mesmo, do ponto de vista de que, né, a gente acabou entendendo que estamos vivendo realidades diferentes dentro do mesmo contexto, mas o fato não dá para voltar ao que é normal ou que era o que a gente estava sim, acostumado a viver, né? Então, quando a gente fala dessas questões até ligadas mais ao feminismo, como estrutura, como padrões, né? Talvez a gente tenha que repensar isso, né? E aí, assim, eu sou né, a realista otimista, assim, eu sempre acho que a gente pode sair melhor de uma situação de dor, de uma situação, né, de sim. caos, porque senão a gente não aprendeu, né? A gente não aprendeu a se ajudar, a melhorar, né? Eu acho que essa reprodução da vida, né? Que a gente vem Eu, reproduzindo, né? sim, eu entendo o teu ponto de vista. Eu não sei até que ponto é que haverá uma mudança positiva neste momento. Porque assim, quando nós dizemos às vezes, esta pandemia é para toda a gente, estamos todos unidos, estamos todos na mesma situação, isso não é verdade. Sim, Porque há pessoas que estão a viver a quarentena de uma forma muito confortável e outras que não. Estão na miséria, estão a ficar sem casa, a viver na pobreza, não têm o que dar, não têm dinheiro para sustentar os filhos. Quer dizer, são situações muito dramáticas. Eu pergunto-me como é que as pessoas se resolvem nessas situações, sabes? Porque assim, se já existia desigualdade social, desigualdade de oportunidades, exclusão social, se já existia, sobretudo aí no Brasil, não é? Como é que isso vai ser entendido com esta pandemia? Isso tudo é exponenciado, não é? sim, Então, o cara que não tem, que vive de um emprego informal, ou seja, vive de vender, sei lá, comida na rua, como é que ele vai viver agora? Muito pior, não é? A mulher que é diarista, como é que ela vai viver agora com a pandemia? Muito pior. Portanto, eu não sim. sei até que essas transformações elas podem trazer alguma coisa de positivo, sinceramente. Pelo menos essa camada que está mais desprotegida. Claro que o governo aqui tem um papel fundamental, mas o governo brasileiro está a ser completamente irresponsável neste momento. Por isso eu só vejo uma saída para estas pessoas. É a miséria, sinceramente, porque não há outra saída. E na miséria as pessoas tornam-se agressivas, tornam-se criminosas, intolerantes.
sabes? Então, eu não estou a criar um cenário pessimista, não é isso, mas não sei até que ponto é que não estamos também a romantizar esta quarentena toda, sabes? Eu super concordo com você, mas aí eu vou na minha linha sempre, né, realista otimista. E aí, como eu acho que também como mulher e como, Sim, sei lá, uma gente aí que também está sempre em transformação, buscando, eu acho que ter esse trabalho mesmo de, né, com pessoas e tudo mais, e principalmente nesse campo do feminismo, eu acho que a gente vai ter muito trabalho, porque o que você acabou de dizer, sim, é uma realidade, é o que está acontecendo já, a gente já vê aumento de feminicídio, e o feminicídio não é o que está acontecendo agora porque a gente está em quarentena, ele sempre aconteceu, ele está e o Brasil, aumentando, o sim, o Brasil tem Brasil, dos casos maiores da América Latina de femicídio, é inacreditável. pois é, Então, violência como é que isso doméstica, se resolve? Isso não se então, resolve, torna-se mais expressivo. Então, não sei. concordo com você, mas aí eu ainda eu concordo e eu tô com você, mas eu vou um pouco além, assim, eu acho que é um lugar que a gente vai precisar de muita ajuda, de muito apoio, de muito trabalho, de uma reconstrução mesmo, né? Porque o que a gente está vendo é um retrocesso, assim, sem escala, já de um Exato. vírus, né, que ele é além de toda a questão política, mas a questão política está trazendo outras, acho que outras variáveis muito profundas para a gente, e aí isso me abre a percepção de que a gente vai precisar atuar na arte, na educação, eu acho que não reconstruir, mas acho que é seguir construindo, né, o que a gente destruiu, né? Então, eu acho que vai ter muito trabalho, porque um país só vai conseguir, né? E ele só consegue, né, sair, o poder ter esse acesso a todos, né? Educação, cultura, lazer, arte, se a gente de Sim. fato trabalhar essas questões sociais. A gente está vendo que sim, está aparecendo milhões de coisas aqui. Então, sim, isso me preocupa. Eu sei e eu concordo com o que você colocou, mas eu costumo olhar tipo, nossa, vamos de novo, né? A gente brasileiro não desiste jamais. Então, a gente vai precisar de ajuda para olhar para tudo isso de uma forma positiva. Estamos Claro. estamos na merda, mas a gente vai conseguir sair daqui, né? Mas Porque eu eu acho que é um acho, pouco isso mesmo, né? claro, mas o Brasil tem essa capacidade inacreditável que muitos poucos países têm, não é? Essa capacidade de reerguer-se no meio do poço, não é? Sim. Então, não, eu acredito que o Brasil se vai reerguer e vai ficar tudo bem, porque lá está, o comércio informal, enfim, é uma demonstração disso. As pessoas sabem, enfim, no meio do caos, elas sabem organizar-se, não é? Sim. Eu também acho que sim, eu tenho essa esperança, mas se calhar só com uma revolução. Sim. Sim. Mas, é assim, não sei, eu acho que eu tenho algumas dúvidas, assim, do ponto de vista mais de valores, assim, abrangentes, de uma forma geral. Não acho que, de facto, trará, assim, mudanças muito positivas, Milena, porque eu acho que nós já estamos instituídos numa lógica de estar no mundo que é muito difícil de desconstruir. Para desconstruir necessaria a tal revolução a todos os níveis, pessoal, emocional, social, política, económica, e eu acho que isso não vai acontecer, porque nós vamos encontrar um caminho de nos chafarmos, de certeza, não é? Agora, por isso eu não acho que haverá assim uma melhoria da nossa forma de estar com o mundo, com as pessoas. Acho que não, acho que vamos tornar-nos um pouco egoístas, se calhar mais ainda. Tá. Se Ai, eu nós... vou chorar, que eu vou chorar. Não, 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 eu nem tô. Eu acho que sim, eu concordo com você, mas aí voltando até a questão da arte, não colocando a responsabilidade, nem todo, né? Eu sim, acho que é para voltar também no seu, sim, na sim, raiz da nossa conversa toda, né? De novo, e aí é uma pergunta que eu te faço: você acha que a arte
ela pode ser uma grande ferramenta para que a gente possa, de alguma forma, ter essa esperança, nem que seja lá no fim do túnel, em algum momento da história, assim, da Tá, humanidade, né? claro, eu acredito que sim, mas para isso tens que estar motivada para, não é? A questão é que a arte só entra ela só entra na vida das pessoas se elas permitirem isso, que ela entre também. Porque é um exercício difícil, não é? De lidar com a arte. Não estou a falar da arte porque é conceitual e porque é hermética, não tem a ver com isso. Qualquer tipo de expressão artística é difícil tu entrares, mas que não seja porque ela não é democrática. Sim, O acesso à arte não é para todos, portanto passa logo por aí, começa logo aí. Então, eu não sei, a arte pode sim ser transformadora, mas a arte não chega a todos. E mesmo que chegue a todos, tu tens de estar disponível também para acolhê-la, não é? Eu acho que no mundo em que a gente vive, neoliberal, não há espaço, ou há muito pouco espaço, para haver esse acolhimento. Isso existe na camada classe média alta. Porque tem tempo, tem dinheiro, não é? Consegue trabalhar das 9 às 5 e depois consegue ir ao cinema, tem um tempo para ler um livro. E essa realidade ela não é comum a toda a gente. sim. Portanto, eu percebo o que tu dizes e concordo. Eu acho que a arte é transformadora porque ela é um espaço de liberdade fenomenal, Sim. Sim, mas fantástico. para esse caminho, para isso de fato Sim, acontecer, a gente ainda tem muito, muito que sim, andar, né? sim, mas ela não atinge toda a gente. Portanto, é um pouco. Acaba. Tem uma atuação um pouco coxa, não é? Incompleta. É um pouco. Ela não é. Essa ideia de que a arte é democrática e é transversal a todas as camadas sociais, isso é uma irrealidade. Isso não existe. Ou pelo menos não existe hoje. Claro que se Sim, trabalha nesse sentido, não é? sim. Mas nós estamos a falar a realidade que temos hoje e a realidade que nós estamos que temos hoje com a pandemia. Com a pandemia, eu acho que ainda se torna mais difícil porque as pessoas estão muito focadas também em, lá está, como tinhas dito, em ter dinheiro para comer, para pagar o aluguer, não é? Por isso, eu acho que a questão da arte acaba por ser um pouco, não sei, eu acho é isso, eu acho que a pessoa tem que ter espaço, tempo e espaço para estar disponível para a arte. Eu não sei até que ponto é que estamos. Eu acho que isso acontece numa camada muito pequena da sociedade. Flá, a gente está chegando ao fim, porque o Instagram é meio essa história que ele corta, assim. Então ele está aqui já, daqui a pouco tá aqui contabilizando o tempo restante. Eu quero só finalizar com a última pergunta, eu prometo. O Jorge Claro, falou aqui alguma coisa, precisamos de uma ministra da cultura, da educação e da saúde. Aí, né, gente, precisamos, a gente precisa mudar tudo, que tá tudo errado aqui, a gente já sabe. claro. O Flá, assim, para encerrar, o que você pode assim dizer para nós mulheres brasileiras, para nós mulheres, como mulher, como artista, que de alguma forma, sei lá, olhando para todo esse cenário, a gente teve que parar, ou teve que suspender planos, ou teve que reinventar. O que você diria para nós mulheres, assim, como uma mensagem de esperança e de seguir com esses sonhos acontecendo, assim? Qual que é o seu conselho? Que adiar, Mesmo diante de tudo isso que a gente falou, dessa realidade concreta que a gente está vivendo e que ela talvez não mude da forma como a gente espera ou gostaria, mas acho que como uma mensagem de esperança mesmo para dias melhores, assim, o que você diria para essas mulheres que tiveram que se reinventar, parar, suspender planos, enfim, que de alguma forma estão ligadas à arte ou não, mas que gostariam de seguir nesse caminho? é uma pergunta muito difícil. Hum, mas eu acho que diria para se ouvirem mais, para
se olharem mais para elas, aquilo que nós estávamos a falar há pouco do fazer manual, que é uma oportunidade de olhar-se para si mesmo. Talvez muitas mulheres, assim, particularmente as mulheres, porque nós sabemos que uma mulher historicamente foi, enfim, foi obrigada a olhar pelos outros e não para si mesma, não é? Então eu acho que isso ainda está muito enraizado nas mulheres de hoje, não é? Essa ideia de não olhar para si mesma, em prol dos outros, em prol de qualquer coisa externa a ela, não é? Ou em prol de, até pode ser em prol de um estereótipo de beleza cultural, Total, total. não é? Então Uhum. ela condiciona o seu modo de estar em função de qualquer coisa externa. Isso acontece constantemente e as mulheres, nós sabemos que várias mulheres adiam as suas coisas, os seus desejos, por uma condição externa. Os homens também, claro, não estou aqui a criar divisões de género, mas Sim. a mulher tem esse passado mais vincado nesse aspecto, eu acho. É mais historicamente construído, né? Assim, Sim, sim. exato. Então eu acho que eu não sou ninguém para dar um conselho, mas eu acho que é importante a mulher ouvir-se mais, e perceber exatamente o que ela quer, nem que isso implique uma mudança muito grande na vida dela. Legal. Ai, que linda! Eu queria muito te agradecer, eu queria te dar um abraço. Gente, a Flávia é Óbvio. uma querida. Flá, muito obrigada. Foi Obrigada, incrível a nossa conversa. Queria agradecer todas as pessoas que estão aqui, que passaram por aqui, que falaram, comunicaram. Muito obrigada. Esse vídeo vai ficar, se você autorizar, disponível lá no canal do YouTube da Inadequada, para quem quiser ver e assistir de novo, e a gente também. E eu queria te agradecer demais pela disponibilidade, pela confiança, pelo carinho, pelo apoio a esse projeto também. Obrigada. Obrigada eu, Milena. Adorei falar contigo e parabéns pelo teu projeto também, que, enfim, eu também só o conheci há pouco tempo, quando nos conhecemos, e fiquei super interessada no teu trabalho. E parabéns por isso, por estás a dar voz a tantas mulheres que, enfim, que têm uma vida complicada, que são, enfim, que são vítimas desta fragmentação social, desta exclusão social. Por isso, parabéns por isso, por teres dado, por dares todos os dias voz a essas mulheres. Ah, obrigada a você por estar aqui. Uma honra. E, bom, é isso. Agradecer e mandar um beijão. Eu vou encerrar aqui. Obrigada, Obrigada. viu? Obrigada a todo Beijinho, mundo. Helena. Beijo. Tchau. Tchau.